Eu estava cansada de ser mais uma garota comum. Não tinha nada em mim que se destacasse e isso realmente fez o meu tempo no ensino médio se arrastar. Eu senti que a única maneira de tornar minha vida mais emocionante era me tornar popular. E logo fiquei obcecada com a ideia. Decidi que a maneira mais rápida de ganhar popularidade era através do André, o garoto mais popular da escola. Ele tinha que ser meu namorado e eu sabia exatamente como conseguir isso. Foi bem simples. Nada que um pouco de dinheiro não pudesse resolver. Enviei um direct para ele no Instagram e disse que não apenas o pagaria para namorar comigo, como também faria a sua lição de casa. O André pode ser um gato, mas ele é realmente burro. Então alguém se oferecer para fazer sua lição de casa por ele é como um bilhete de ouro para a liberdade. O acordo foi selado. No começo, ninguém parecia notar que eu estava agarrada no André. Mas isso não durou muito. Logo, comecei a ganhar toneladas de seguidores nas redes sociais. E de repente, todas as meninas da escola queriam ser minhas amigas. E não apenas as meninas. Os meninos me notavam também. Foi inacreditável. Pela primeira vez na vida, as pessoas estavam me notando e eu pensei que a vida estava finalmente prestes a mudar para melhor. Mas não é assim que a vida funciona, né? No dia seguinte, tinham cartazes espalhados por toda a escola. Quando entrei, o corredor ficou em silêncio e todos começaram a sussurrar sobre eu pagar André para sair comigo. Eu corri para o banheiro, tentando ignorar todas as risadas ao meu redor. E então, enviei a André uma mensagem perguntando por que ele contou para todo mundo da gente. Ele jurou que não foi ele e que era tão humilhante para ele quanto para mim. Então, ele perguntou se eu tinha feito a lição de matemática e eu queria gritar. Se eu soubesse que ser popular era assim, eu nunca teria nem mesmo tentado. A única pessoa para quem eu contei sobre tudo isso foi a minha melhor amiga Jack, de quem eu sou amiga desde sempre. Assim que eu a vi, ela correu até mim, toda chateada e triste com o que estava acontecendo e com todos os rumores que estavam se espalhando. Ela disse que tudo ficaria bem e que André provavelmente estava mentindo e tinha feito isso para conseguir mais dinheiro. Aquele dia foi o pior de todos. Por um lado, eu não queria que ninguém mais me notasse, mas por outro, eu não queria voltar a ser a Victoria, a perdida, sem amigos de novo. Mas, e se eu fizesse algo para distrair a todos e fazer com que todos se esquecessem de todos esses rumores estúpidos? Na última aula daquele dia, eu ouvi duas garotas conversando sobre como a única maneira de entrar na faculdade hoje em dia é se você fizer voluntariado. Assim que a escola terminou, fui até a sala dos professores e apresentei a eles a minha grande ideia. Eu disse que a amiga da minha mãe trabalha nessa escola com necessidades especiais do outro lado da cidade. E elas geralmente procuram por voluntários. E não seria bom se a turma do ensino médio fosse uma vez por semana para ajudar enquanto podemos? No dia seguinte, nossa escola realizou uma assembleia especial para compartilhar a minha ideia. E a amiga da minha mãe estava lá, para representar a escola com necessidades especiais. Ela explicou aos alunos tudo o que eles precisavam saber sobre a escola. Todos pareciam muito empolgados com isso. Provavelmente porque significava que tinham que pular uma aula de matemática a cada semana. Mas pelo menos eu não era mais o centro das atenções. Eu ainda era ridicularizada, mas eu espero que tudo melhore em breve. O dia seguinte foi o nosso primeiro dia de voluntariado, e tinha um ônibus esperando para levar a gente. Sentei com a Jack e concordamos em nos juntar. Mas a professora responsável disse que escolheria os parceiros por nós e eu queria gritar quando a Jack ficou com o André. E quando chegou minha vez, a professora se desculpou, dizendo que tinha um número ímpar de pessoas e eu seria voluntária sozinha. Jack e André saíram para encontrar a garota que eles ajudariam. E eu não podia acreditar que a Jack não disse nada sobre isso e agiu como se tivesse tudo bem ser dupla do meu namorado. Eu me senti tão sozinha e com raiva. De qualquer forma, fui designada para ajudar um garoto. Entrei na sala onde esse garoto devia estar, e eu podia ver apenas as costas dele, enquanto ele estava sentado e tocando piano. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade. Ele era muito bom. Ele não me viu entrar, então eu disse, "Oi, sou sua amiga." Ele não se virou e nem sequer olhou para mim. Fiquei irritada e caminhei na sua direção. Coloquei a mão no ombro e disse, "Ei, você é surdo? Eu tô falando com você." Mas aí ele olhou pra mim e pediu desculpas com a boca. Mas sua voz era super estranha e quieta. Eu pensei, ele era mesmo surdo? Então ele se levantou e começou a fazer uns movimentos com as mãos. Eu queria que o chão me engolisse nessa hora. Meu Deus, eu me senti terrível. Eu tentei um sorriso e disse, "Desculpa, eu não quis dizer isso. Eu não fazia ideia que você é surdo."
Ele gesticulou com as mãos mais devagar, pegou o caderno e a caneta e escreveu: Eu sou o Alec. Sinto muito, mas não posso ouvir. Mas posso ler seus lábios, então diminua o ritmo para que eu possa acompanhar. Ele era tão gentil e eu me vi olhando muito para ele. Eu não conseguia entendê-lo com muita clareza, mas era o suficiente para sobreviver. E eu juro, ele tinha um sorriso mais lindo que eu vi. Começamos a conversar, e quando não conseguíamos entender um ao outro, usávamos o caderno dele. Então nem era um problema que ele fosse surdo. O tempo voou. Logo estava na hora de voltar para a escola, mas para ser sincera, eu não queria ir embora. A gente se divertiu muito, e eu fiquei muito feliz por ter ficado com o Alex sozinha. Quando eu estava saindo, acenei para ele e ele me abraçou por trás. Eu fiquei muito surpresa. Em seguida, ele disse calmamente: Por favor, prometa que voltará em breve. Eu olhei para ele e disse: Não se preocupe, eu voltarei. E então, eu saí. No caminho para casa, eu não conseguia parar de pensar no Alec. Então, decidi pesquisar no Google a linguagem de sinais que ele usava, e era muito interessante. Acabei ficando acordada a noite toda aprendendo o alfabeto e as apresentações, e isso me fez me sentir tão feliz. Nossas visitas à escola eram feitas apenas uma vez na semana, então passei o resto da semana estudando a linguagem de sinais. Fiquei tão envolvida que mal falei com Jack ou André a semana toda. Eu mal podia esperar até a semana seguinte. Alec parecia empolgado em me ver e eu senti um frio na barriga assim que eu vi. Enquanto eu estava lá, André me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha feito o dever dele. Quer dizer, ele é tão rude. Por que ele não pediu para Jack que eu ajudasse com sua lição de casa estúpida? Então eu ignorei. Alec me perguntou se eu tinha namorado, e eu me vi dizendo que não, André não era ninguém para mim. E quando ele sorriu, o meu coração começou a acelerar. Logo eu estava vendo Alec 2 vezes por semana. E então me matriculei num curso de língua de sinais aos sábados. Eu queria impressioná-lo, e agora que eu verei 2 vezes por semana, quero entendê-lo mais. Os meses se passaram e eu estava muito boa em linguagem de sinais. Jack e André começaram a conversar comigo cada vez menos, mas eu não me importei, eu só me importava com o Alec. Um dia, ele me mostrou como dizer beijo em linguagem de sinais, e em vez de copiá-lo, eu fui até ele e o beijei. Ficamos até tarde na escola naquele dia, e todo mundo tinha ido para casa. Uma coisa levou a outra. Depois, ele ficou muito quieto e eu me perguntei se tinha feito algo errado. Depois disso, tudo ficou meio esquisito e eu queria melhorar as coisas. Eu não podia perder o Alec. Então, num sábado, no mês seguinte, ele perguntou se a gente podia se encontrar antes da minha aula. Nos encontramos no parque e eu queria dizer a ele o quanto eu gostava dele. Na verdade, eu aprendi a dizer eu te amo, e estava prestes a dizer quando ele escreveu no caderno: Eu não posso mais fazer isso, eu vou te machucar. Então ele se levantou e saiu. E eu fiquei lá, chorando. Eu não entendi. Nós fomos rápidos demais. Eu aprendi a língua de sinais por nada. Eu não sabia para onde ir. Eu não queria ir para casa porque minha mãe ia ficar me perguntando o que houve. Então eu fui para a casa da Jack e bati na porta. Ela respondeu e o seu rosto ficou pálido quando ela viu que era eu. Oi, o que você quer? Ela disse. Então eu notei a camisa que ela estava vestindo. Era a camisa do André. Eu nem respondi a ela. Eu só passei por ela e fui até o quarto dela. Eu sabia o que eu ia encontrar. E com certeza, lá estava ele sentado na cama, o André. Mesmo sem nunca ter gostado dele, eu fiquei com tanta raiva. Ele e Jack estavam juntos esse tempo todo. Jack entrou correndo e disse: Por que você se importa, afinal? Todos sabemos que você está namorando aquele cara surdo. Eu enfiei a mão no bolso, peguei minhas chaves e joguei no André. Eu me sentia tão brava com tudo, eu só queria ameaçá-lo, mas eu tropecei e a chave entrou no olho dele. Ele gritou muito alto e de repente tinha sangue escorrendo na sua bochecha. A Jack estava surtando e chamou uma ambulância. Eu senti como se eu tivesse estragado tudo. O Alec não queria me ver. André e Jack estavam juntos e eu machuquei o André. Ele podia ficar cego por minha causa. Tudo isso para ser popular. Eu decidi sair e encontrar um lugar silencioso para sentar e esperar. Mas então eu vi alguém familiar. Era o Alec. Eu não podia acreditar. O que ele estava fazendo aqui? Eu o vi 1 hora atrás e agora ele estava no hospital. Eu comecei a chorar. Eu corri até ele e perguntei o que tinha acontecido. Quer dizer, eu acabei de vê-lo, como isso é possível? Alec me disse usando sinais. Sinto muito que você tenha que me ver assim, mas eu tô muito doente e não tenho tempo. Vitória, eu tô morrendo. Eu pensei que o dia em que todos descobriram que eu paguei o André para me namorar era o pior dia da minha vida. Mas esse dia, ele superou tudo.
O Alec faleceu de uma doença genética rara. André ficou no hospital por um tempo e teve que se submeter a uma cirurgia. E mais uma coisa aconteceu. Eu descobri que eu estava grávida do Alec. Agora eu não sei o que fazer. O pai do meu bebê tá morto. O André quer prestar queixa. Quero dizer, até onde eu sei, eu poderia parar na cadeia. Agora, tudo é incerto. Eu quero ficar com esse bebê, mas eu tô com medo de ser mandada para a prisão por machucar o André. E eu não quero que o meu bebê seja criado na prisão sem um pai. O que você acha de eu falar ao André que esse bebê é dele? Infelizmente, tem uma grande chance do meu bebê nascer surdo, por isso eu tô com medo dele não acreditar que é o pai.